esse não deve ser o primeiro vídeo sobre Kiron que você tá vendo, até porque esse é um canal novíssimo, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para esse canal, então vocês já devem estar por dentro de outros vídeos sobre Kiron muito mais populares que esse, muito mais com muito mais visualizações do que esse, né? E aí isso pode ser interessante para essa conversa que eu quero fazer aqui, né? Porque eu já não tenho a responsabilidade de dar certas informações que outros vídeos certamente já estão dando. E uma tendência que eu reparo quando o assunto é Kiron, nos vídeos aqui no YouTube, é essa insistência nesse recorte do curador ferido, né? Se referir ao curador ferido quando a gente fala de Kiron não está equivocado de forma alguma. Isso tem a ver com os mitos de Kiron, né? Mitos, inclusive, que informam a gente na nossa prática astrológica, na hora que a gente vai interpretar a presença de Kiron nos mapas, né? Mas eu fico pensando que tem duas coisas, né? Uma, esse tema da cura, né? Que curador ferido tem um lado da cura e tem um lado da dor, da ferida, né? O lado da cura, eu acho que é um lado que as pessoas não entendem muito, em geral. Assim, você vai falar de cura com as pessoas, isso pode ficar vago, né? Pode seguir numa direção, numa reflexão mais holística, que eu adoro fazer, inclusive, várias vezes, mas que você... Em geral, as pessoas acolhem menos, né, esse papo de cura, né? Isso fica tão distante, né? Isso fica quase... talvez esotérico demais, né? E o lado isso pensando curador ferido, né? Curador, cura e ferido, a dor, né? Esse lado da ferida talvez seja o lado que as pessoas não queiram conversar, né? As pessoas, em geral, não querem... As pessoas geralmente fogem, né, desses assuntos mais tabus, né? Eu falo as pessoas, todos nós, todas nós, todos nós, né? Eu acho que a gente tem fases da vida em que a gente está um pouco mais disposto a enfrentar esses temas, mas em geral a gente dá uma fugida deles, né? Em geral a gente quer falar mais de coisas mais alegres, mais divertidas, mais luminosas, né? Então Kiron, nesse sentido, é um ponto talvez menos popular, né? Um tópico menos popular de astrologia. Se você discorda disso, coloca aí nos comentários, mas me parece, à primeira vista, um tópico sobre o qual as pessoas em geral não vão querer conversar muito. Vai demandar mais intimidade e mais disponibilidade também para a gente conseguir conversar um pouco mais. E aí, quando isso tudo tô falando, porque geralmente quando você faz uma busca no YouTube sobre Kiron, você vai se deparar com essa expressão, né? O curador ferido, né? E eu acho que talvez a gente devesse rever o mito de Kiron, né? Para entender de onde isso vem, mas isso vocês encontram também com facilidade em muitos outros vídeos. Então aqui eu estou preferindo pensar sobre a insistência nessa dupla de palavras para trazer atenção para esse assunto de Kiron. Não sei se é a melhor estratégia, né? E talvez o que isso me faz pensar é que a melhor estratégia para a gente falar sobre Kiron seja ajudar as pessoas a entender que essa dor, essa ferida, esse incômodo, essa rejeição, essa experiência de rejeição pela qual de repente alguém passou, ela, em geral, ela faz parte de uma jornada. E eu sei que essa palavra também é bastante gasta, digamos assim, né? Tem muita gente que tem altos ranços com essa palavra, jornada, né? Mas também não tá vindo outra aqui na minha cabeça. Eu vou usar essa por enquanto, se vier outra mais à frente eu troco, né? Mas o que eu quero dizer é que talvez
ajude a gente a se relacionar com o Chiron de uma maneira talvez um pouco mais acessível, não exatamente com enfoque na dor, no sofrimento, e entender que essa experiência, a gente não tem como evitar completamente o assunto da dor, do sofrimento e de algum incômodo, né, quando fala de Chiron. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que essa experiência dolorosa, ela tem como objetivo inicial te ensinar alguma coisa. É por isso que eu falei da jornada, né? Eu acho que talvez seja o segundo ponto dessa jornada. E o ponto talvez seja o ponto de culminância, né? Aprender com a dor. Aprender com a experiência de incômodo, de sofrimento. E o final dessa jornada talvez seja um arco de experiência com Chiron. É quando a gente, depois de ter aprendido com essa dor, com esse sofrimento, a gente se sente capacitado a ensinar outra pessoa ou outras pessoas sobre isso que a gente aprendeu. Então, quando eu falei, essa insistência no curador ferido me incomoda um pouco, é porque eu fico pensando que talvez a gente pudesse dar uma maior ênfase quando falar de Chiron, a experiências de dor e sofrimento, mas que vão trazer um aprendizado e que, em última instância, essas experiências de aprendizado, o que elas querem da gente mesmo é que a gente devolva para a nossa comunidade. E quando eu falo comunidade, as pessoas com as quais você convive, né? Devolva para essas pessoas isso que você aprendeu, né? Então, talvez ao invés de usar essa chamada o curador ferido, a gente pudesse inventar outras chamadas, né? Outras palavras-chave para falar sobre Chiron, né? Talvez talvez Chiron mostre nos nossos mapas natais o que a gente tem a aprender para em seguida poder passar adiante, ensinar, né? Acho que tem esse círculo. É bonito pensar isso que tá me vindo na cabeça agora, né? Talvez Chiron envolva esse círculo virtuoso mesmo, né? Aí eu vou ficar mais esotérico agora. Eu tava falando de ficar menos, mas vou ficar mais. Não sei se mais esotérico, talvez um pouco mais poético, né? Talvez o que Chiron pede da gente nos nossos mapas é que a gente realize essa atividade quase alquímica, né? De transformar algo pesado, doloroso, sofrido, em algo luminoso, em algo que vai inspirar outras pessoas que, de repente, estão passando por situações semelhantes a essa que você passou lá atrás, né? Então, primeira coisa que eu talvez seja o principal que eu queria compartilhar com vocês aqui através desse vídeo, né? Esse arco que é muito importante ter em mente quando a gente está falando de Chiron em astrologia, especialmente nos nossos mapas de nascimento, mapa natal, e talvez especialmente essa conversa seja interessante para quem está começando a estudar astrologia, né? Esse arco de uma dor, um aprendizado com essa dor e depois o que eu posso passar adiante sobre a minha experiência com essa dor para pessoas que estão experimentando dificuldades semelhantes. Gente, falei um monte aqui, nem me apresentei, falei que esse é o primeiro vídeo desse canal e não me apresentei. Meu nome é André e eu sou astrólogo e, mais do que astrólogo, eu me considero um eterno estudante de astrologia. Eu acho que não tem como ser de outra maneira com esse campo tão vasto, né, de coisas para aprender e para trocar e para reaprender e para rever, né? Aí eu acho que conecta a gente com o início desse vídeo, né?
Talvez por isso Quirón seja um ponto menos popular, né, de discussão astrológica, porque ele vai convidar a gente a fazer essas reflexões mais longas, mais amplas sobre a vida, né? E aí por isso que eu esqueci de me apresentar aqui para vocês no início desse vídeo. Aproveito, inclusive, se você ainda está aqui comigo na altura desse vídeo, se ainda tá fazendo sentido para você acompanhar essa conversa aqui até esse ponto, aproveita e deixa uma curtida nesse vídeo se isso faz sentido para você, se essa conversa tá te fazendo, tá colaborando de alguma forma para os teus estudos sobre Quirón e sobre astrologia. E quem sabe você não me dê a honra de se inscrever no canal. Aí eu acho que é um luxo, né? Se vocês deixarem uma curtida já vai ser uma alegria para mim, né? Significa que esse vídeo chegou até vocês e deixou uma contribuição interessante. A gente poderia falar muito mais sobre Quirón, eu não vou me estender muito nesse vídeo. Eu queria talvez dar essa introdução, uma introdução que na verdade já está propondo uma maneira talvez um pouco mais gentil e mais talvez menos dramática de lidar com Quirón, né? Com isso eu não estou dizendo que a gente consegue evitar uma lida com aspectos realmente mais complexos da gente, né? Das nossas dores, dos nossos... Muitas vezes tem uma sensação de não pertencimento, né? De que a gente não se encaixa direito naquele ponto onde a gente tem Quirón no mapa natal. A gente poderia falar sobre isso, né? Como é que a gente aprende com a posição de Quirón no nosso mapa natal, a depender do signo em que ele se encontra, da casa astrológica em que ele se encontra. Mas eu acho que isso já talvez seja assunto para uma outra conversa, quem sabe para um outro vídeo. Se essa conversa te anima, me deixa nos comentários, me dá um feedback sobre isso, se vocês querem ouvir mais sobre Quirón, se essa conversa trouxe, né, à mente de vocês outras perguntas que de repente podem me inspirar para um próximo vídeo. Deixa nos comentários, porque eu vou gostar de saber se eu devo seguir por esse assunto de Quirón por mais vídeos, ou se de repente esse próprio vídeo sobre Quirón já tá dando vontade em vocês de conversar sobre outras coisas, né? Mas eu acho que é isso que eu tenho por hoje aqui para compartilhar com vocês. Espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.